E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 70x7. Desde já peço para você estar deixando nos comentários aí de onde você é, para eu saber até onde o vídeo chegou. Você já parou para pensar que um ladrão, mesmo ele sabendo das regras, ele só assalta quando é um momento assim escondido? E por que ele faz isso? Vamos descobrir isso mais à frente. Da mesma maneira, o índio em sua aldeia, quando rouba a flecha do seu companheiro, ele faz escondido, porque ambos sabem que o que está fazendo é errado. E a explicação para isso é a atuação do Espírito Santo. Em João 16, verso 13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito é a verdade. O Espírito é o nosso guia. Já aconteceu alguma vez de você ter a impressão assim de você ter cometido algo errado? A sua consciência doer, vem aquela tristeza, sabe? Que você sabe que você está errado? Saiba que isso tudo é a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Ele é quem nos convence da verdade. Essa atuação se torna maior ou menor a depender de como a gente age. E uma outra função do Espírito Santo é nos convencer do pecado. No momento em que a gente é convencido do pecado, que a gente sabe que ele existe ali, as nossas naturezas começam a entrar em luta. Mas como assim? Então, vou explicar para você lendo Gálatas 5, versículo 17. A luta vai acontecer pelo seguinte fato: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vocês perceberam que acontece essa luta. E essa luta só é vencida com quem é bem mais alimentado. Um exemplo: se tiver dois leões e um tiver aqui preso e o outro também, esse desse lado aqui for mais alimentado do que o outro, esse aqui com certeza vai vencer quando for brigar com esse leão. Da mesma maneira, o Espírito e a carne. O Espírito e a carne é assim: quem você alimenta mais, vai vencer quem está sendo menos alimentado. Se a gente se alimenta de Deus através da Bíblia, através do conhecimento da palavra, a gente é alimentado e vai conseguir vencer a carne, ou seja, o pecado. Se a gente alimenta o pecado, a carne vai vencer o Espírito. Vocês sabiam que o pecado tem ligação direta com a morte? Vamos estar descobrindo agora lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que linda promessa que Deus faz pra gente. Ele fala, nos aconselha que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito dele é a vida eterna em Cristo Jesus. Temos outra pergunta: a quem devemos confessar nossos pecados? Que nossos pecados podem ter perdão através do momento em que a gente se confessa a... Vamos estar descobrindo agora aqui na Bíblia. E aqui em 1 João 9 vem nos comprovando isso aqui, ó, a quem a gente deve confessar nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui está falando de Deus. Então, quando a gente confessa a Ele, somente a Ele, a gente tem total perdão dos nossos pecados, quando a gente se arrepende verdadeiramente. Deus nos revela o seu poder criador, o seu amor, mas também o pecado e suas consequências, e que a gente necessita de redenção. Porque de acordo com Romanos 3, verso 23, vem dizendo que todos pecam e carecem da glória de Deus. Mas Deus nos deixa uma promessa, que quando Ele morreu na cruz, Ele quebrou o elo da morte assim que Ele ressuscitou no terceiro dia. A gente deve estar se perguntando: Ítalo, mas como é que Jesus quebrou o elo da morte se Jesus ressuscitou e a gente continua morrendo? Todo mundo morrendo aí. Vamos estar vendo aqui como Jesus comparou a morte. Jesus comparou a morte a um sono. Tessalonicenses 4, verso 13 diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem, porque não se entristeçam com os que não têm esperança. Se creem que Jesus morreu e ressuscitou, creis também que trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, aqueles que morreram, Jesus um dia trará novamente a vida na segunda vinda dele, que é tema para outro vídeo, mas que a gente vai estar estudando. Fique tranquilo. Você sabia que Deus deixa essa promessa que os que estão mortos simplesmente dormem e Jesus irá acordar, ó, com o estalar de dedos, com o piscar de olhos? É uma promessa maravilhosa para todos nós. O último verso desse vídeo está lá em Apocalipse 21, verso 4. Diz o seguinte: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você quer estar nesse mundo? Você quer estar nesse mundo que não vai haver morte, nem dor, nem pranto, nem nada dessas coisas que a gente tem nesse mundo aqui que deixam a gente triste, sem dor nas costas, sem câncer, sem qualquer tipo de doença. Então, se a gente quer estar um dia nesse lugar, a gente deve orar constantemente para o Espírito Santo estar habitando nossa vida, para que transforme nosso ser e a gente reconheça e seja convertido do pecado. Assim poderemos viver em novidade de vida com Jesus. Eu vou cantar uma música agora que fala do amor de Deus por todos nós. Antes de tudo, antes mesmo de eu nascer, seu amor foi maior. Quando em pecado me encontro,
assim me amou primeiro. E não importa se antigamente eu nada sabia sobre o meu Deus, seu amor foi maior que tudo. Seu amor foi maior, seu perdão me alcançou, me lavou, tirou toda a culpa do meu viver. E hoje canto uma nova canção, louvo ao Deus da minha salvação pra sempre. Deus amado Pai, o Senhor conhece a pessoa que está do outro lado da tela, que o Senhor possa estar abençoando ela e que tudo que aprendemos aqui sobre o Espírito Santo possamos colocar em prática em nossa vida, Senhor. Que de maneira grandiosa o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um que está assistindo esse vídeo e que a gente possa lutar contra o pecado, Senhor, e vencer. Que o nosso Espírito seja sempre mais forte do que o pecado. Cuide de nós aqui no horário que a pessoa estiver assistindo o vídeo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que Jesus te abençoe.